362 assassinatos. Esse é o número de ocorrências registradas nos primeiros meses deste ano. Alto índice de homicídios incentiva a realização de curso de especialização para delegados. Centro de atendimento para dependentes químicos, jovens e adolescentes está sem funcionar na capital. Explosivos são encontrados em caixa eletrônico de São Luís. Início de semana marcado por protestos. Moradores interditam a avenida na Vila Embratel com fogo em pneus em protesto contra a falta de infraestrutura. No Turu, coletivos foram impedidos de circular por usuários de ônibus. Eles reclamam de demora e de poucas linhas na região. E mais aprovado aumento de 9,5% para professores do município. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você. Um problema que preocupa especialistas. O CAPS, que trata de jovens e adolescentes dependentes químicos, está fechado há vários meses. Os pacientes acabam sendo transferidos para o CAPS adulto, que não tem estrutura para receber os pacientes de faixa etária mais baixa. Que o crack é uma droga devastadora, muita gente sabe. Que o Maranhão carece ainda de políticas públicas eficientes para combater o crack e outras drogas, infelizmente é um problema sério, que vem sendo discutido por diversos órgãos, até porque o uso das drogas atinge todas as classes e idades. E o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, que deveria funcionar para acolher os jovens que precisam de atendimento, está fechado desde o ano passado. E segundo informações do Ministério Público, foi fechado logo após a inauguração, porque o local não é apropriado. A situação foi verificada pela Promotoria da Infância e Juventude após o Ministério Público Estadual fazer um mapeamento das dificuldades no atendimento das crianças e adolescentes dependentes químicos. Nós verificamos logo de início que o prédio não tem condições de atender crianças e adolescentes. Tem escada, enfim, há uma série de irregularidades que realmente não comporta que funcione naquele local. Mas também nos foi dito por esses técnicos que eles não estão fazendo atendimento, que ficam ansiosos, porque a equipe não estaria completa. Com o CAPS fechado, as crianças e os adolescentes são encaminhados para o CAPS AD, que é destinado ao tratamento de adultos. Segundo o gestor do CAPS AD, por conta disso a demanda aumentou. O tratamento não é ideal e as consequências não são boas para os jovens dependentes. A consequência é você não conseguir tratar uma doença precocemente. Obviamente essa doença vai agravar e quando ele chegar numa fase adulta, provavelmente com uma cronicidade maior. E a polícia encontrou hoje dinamites em um caixa eletrônico de um posto de combustível no Turu. A área foi isolada para a retirada do explosivo. A dinamite foi uma tentativa frustrada de explodir o caixa durante a madrugada. 5 homens encapuzados chegaram ao local por volta das 4h30 da manhã. Fizeram os guardas reféns, afastaram os funcionários e quebraram a porta da loja para ter acesso ao caixa eletrônico. Eles instalaram um explosivo e detonaram, mas a dinamite não estourou. E a polícia acredita que os homens podem ter ficado com medo de uma segunda tentativa e resolveram fugir. Ninguém foi preso. E a segunda-feira foi marcada por protestos. O repórter Joelson Braga acompanhou na Vila Embratel a interdição dos moradores que colocaram fogo em pneus. Tudo para chamar a atenção das autoridades da falta de estrutura. E no Turu, Ismael Gama ouviu as reclamações de usuários que exigem mais coletivos na região. Os ônibus foram impedidos de circular, tudo por conta da demora e da falta de pontualidade dos coletivos. Uma espera para chegar ao trabalho pode durar até 2 horas. Moradores da rua General Arthur Carvalho, no Turu, interditaram a rua hoje desde as 6 horas da manhã em protesto pela falta de ônibus. Mais de 1.500 famílias moram em apartamentos localizados nas proximidades da rua e reclamam da quantidade de ônibus que atendem os moradores. Essa frota de ônibus não é daqui, ela é do Bom Jardim e nós usamos ela porque ela passa aqui na avenida, não que seja daqui. Todo bairro tem a sua frota de ônibus, São Raimundo tem muito ônibus, Parque Vitória tem muito ônibus, até aqui o habitacional do Turu tem a frota de ônibus deles, nós não temos.
6 ônibus atendem os moradores da Rua General Arthur Carvalho, 4 fazem a linha Bom Jardim Centro e 2 Chácara Brasil Terminal Coama. Segundo os manifestantes, a quantidade de veículos é insuficiente para atender a população desta área de São Luís. Se você sai daqui 5 horas, você não sabe que hora você retorna. Você sabe que vai, mas não sabe que hora retorna para cá, por causa dessa questão de ônibus. Durante toda a manhã, os manifestantes aguardavam a presença de representantes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís, à espera de uma solução para a reivindicação dos moradores. Vamos dar um prazo máximo de 1 semana para eles e na próxima segunda-feira, se não estiver resolvido, não fomos ouvidos e nós já assinamos, fizemos vários abaixo-assinados e eles não resolveram e agora a gente vai resolver. Essa aqui é a travessa da Rua 8. Como vocês podem ver, tudo aqui é difícil. Para transportar qualquer coisa é assim. E para locomover aqui também é complicado, pontes improvisadas. E aqui deveria ser uma rua, mas se encontra nessas condições. O Cosme simboliza o sofrimento desta comunidade. Em um lugar sem ruas pavimentadas e com esgoto a céu aberto, é assim que ele se locomove. O rapaz estuda à noite. A cadeira de rodas ele já deixou de lado por não poder usá-la em meio a tantos buracos. Não tenho como mais subir a ladeira que é cheia de buraco. Tem que ir me arrastando, até chegar lá em cima para poder ir para o colégio, para a igreja. Por todas essas situações, os moradores resolveram interditar este trecho da Avenida Sarney Filho, no bairro da Vila Embratel. Esperando aqui ou do prefeito ou do secretário. Senão a gente não sai daqui. Secretário municipal ou o prefeito ou algum representante. Senão nós estamos tocando fogo em 2 pneus. Vamos tacar fogo nos pneus tudinho da avenida principal. O corpo de bombeiros e homens da polícia militar foram chamados. Conversaram com os manifestantes, mas o bloqueio seguiu por toda a manhã. Sobre os problemas na Vila Embratel, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos informou que vai enviar uma equipe da Superintendência de Infraestrutura Viária para analisar as reivindicações dos moradores. Sobre o protesto na Avenida General Arthur Carvalho, a Secretaria de Trânsito e Transportes informou que tem 2 linhas de ônibus atendendo a comunidade e que existe um projeto para melhorar a oferta de ônibus, mas não falou qual é o projeto e nem a data para começar a ser instalado. E ainda falando sobre os altos números de violência na capital, até agora já foram registrados mais de 360 assassinatos neste ano. Os números são assustadores. O mês de junho mal começou e já são 26 mortes violentas, quase 3 homicídios por dia. Um curso de especialização para delegados está sendo realizado a partir de hoje na capital para investigação de crimes contra a vida como homicídios e latrocínios. A intenção é diminuir os altos índices no Maranhão. Nos 5 primeiros meses deste ano foram registrados 362 assassinatos, entre homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Em janeiro foram 75, fevereiro 51, março 67, em abril 98 e em maio 71 homicídios. Com a estatística assustadora, 52 profissionais da Polícia Judiciária, entre delegados, investigadores e peritos criminais, participam do curso realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão em especialização e investigação de crimes contra a vida. Já é uma iniciativa já antiga que estava sendo amadurecida e só agora, né, foi possível colocá-la em prática, já vista a disponibilidade do pessoal da Cadepol de São Paulo, como também da própria estrutura do curso. O curso é ministrado por 4 delegados do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa do Estado de São Paulo. Bom, esse é um curso que nós damos lá na Academia de Polícia lá de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo. Já faz aproximadamente 2 anos que esse curso é ministrado lá. E esse curso tem o objetivo de mostrar para o policial civil como ele deve atuar num local de homicídio e numa investigação de homicídio. Segundo o diretor do Departamento de Homicídios e de Proteção a Pessoas de São Paulo, a DHPP-SP, em São Luís, deve ser aplicada a mesma estratégia adotada na capital, que possui cerca de 10 milhões de habitantes. Segundo ele, lá a criminalidade reduziu após as 2 medidas. A primeira delas, ele investiu em recursos para o nosso departamento de homicídios, que é o DHPP. E, em segundo lugar, ele adotou uma medida que investiu na capacitação, no ensino dos policiais civis.
E você vai ver no próximo bloco tudo sobre política no Maranhão. Os trabalhos de vereadores e deputados estaduais e ainda o seletivo para professores da rede estadual. Voltamos em instantes com os comentários políticos de Raimundo Borges. Já estamos de volta e agora com um giro de notícias da política do Maranhão. Na Câmara Municipal, 2 pontos ganharam destaque: o Programa de Recuperação de Crédito Tributário e o reajuste ao funcionalismo público de 9,5% aos professores. Acompanhe as informações na matéria de Joelson Braga. Na sessão desta segunda-feira, na Câmara Municipal, a discussão do REFAZ, Programa de Recuperação de Créditos Tributários, foi marcada por muita polêmica e, em alguns momentos, por bate-boca. O regimento interno que não pode pedir vista. Me mostra. Onde está o regimento interno? Me mostra. Em função do presidente. Em função do presidente. Prova para mim. Eu quero que você prove delegado na falha. Eu quero que você prove para mim o regimento interno. Cadê o regimento interno da casa? O vereador Astro de Ogum solicitou o pedido de urgência para a votação da matéria, mas nem todos os parlamentares concordaram. Fábio Câmara e Marlon Garcia discordaram do pedido. Eles alegaram que era preciso mais tempo para análise do projeto enviado pelo Executivo à Câmara Municipal. A vereadora Luciana Mendes levantou a questão de inconstitucionalidade em um dos artigos da lei. Durante quase 2 horas, os vereadores levantaram vários argumentos, mas a maioria acabou levando vantagem e o projeto foi aprovado. Se emendasse o projeto, eu votaria a favor. Não sou contra os 2 projetos que estão sendo apresentados hoje aqui. Sou de pleno acordo a favor, desde que emendarmos, principalmente o projeto REFAZ. O líder do governo, vereador Norato Fernandes, explicou o motivo de colocar o projeto em regime de urgência. Era preciso votar em forma de urgência justamente para também buscar a garantia do reajuste dos professores e demais servidores públicos municipais. Entretanto, não tem nada de inconstitucional, muito pelo contrário. É um projeto que busca a recuperação de créditos de todos os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, para que fiquem regulares, adimplentes com o poder municipal e com isso contribuam na implementação de políticas públicas concretas aqui em São Luís, como a gente já tem visto. Outro ponto alto na sessão aqui na Câmara nesta segunda-feira foi a votação e a aprovação do reajuste salarial aos funcionários da educação municipal. 9,5% é o reajuste concedido para os trabalhadores da educação. Para uma galeria repleta de professores, os parlamentares aprovaram em maioria absoluta. O Executivo enviou o projeto de reajuste ao funcionalismo público de 7,5%. Para os educadores, além deste percentual, será acrescido mais 2%, oriundo do Fundeb. O vereador Lisboa, que também é professor, diz que, além dos professores, quem ganha são os estudantes. Na verdade, quem está ganhando, sobretudo, é o pequeno ludovicense, o aluno da escola da rede pública municipal de ensino. Isso no primeiro momento, porque o professor entra muito mais valorizado, muito mais voltado para ter uma dedicação que já é enorme, mas muito mais significativa. Muitos professores acompanharam a votação e, ao fim da sessão, saíram satisfeitos. Mais importante, na verdade, além da questão dos 9,5%, é saber que a gestão pública respeita os direitos garantidos ao longo desses anos e que não foi honrado e não foi respeitado pela gestão anterior. E para atender à falta de professores na rede estadual, a Secretaria de Educação do Estado abriu seletivo para a contratação de 162 professores. As inscrições são gratuitas e o profissional vai atuar nos cursos do ensino fundamental, médio e na modalidade de educação de jovens e adultos. Os interessados têm até a sexta-feira para realizar a inscrição nas sedes das unidades regionais de educação, que são São Luís, Açailândia, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Pedreiras, Rosário, Santa Inês, Timon e Viana. Os candidatos selecionados vão trabalhar em estabelecimentos penais e unidades escolares. O edital com mais informações você encontra no site educação.ma.gov.br. E uma medida provisória da presidente Dilma Rousseff, que zera a cobrança do PIS e COFINS de empresas de ônibus urbano, já surte efeito em algumas cidades. A expectativa é que o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, reduza o valor da passagem cobrada, que chega a R$ 2,10. A redução de 10 centavos, como fez a Prefeitura de Manaus,
representaria ao ludovicense uma economia de R$ 144 por ano para uma família com 2 adultos e 2 estudantes. Mas como o SET já declarou pré-falência, pode ser que a redução não aconteça e vamos aguardar uma posição da Prefeitura Municipal. Na semana passada, deputados federais devolveram às assembleias estaduais a responsabilidade de criação de novos municípios, mas ainda falta a aprovação do Senado Federal. O assunto já anda causando discursos bem fortes na Casa Parlamentar. Sobre os novos municípios, temos os comentários de Raimundo Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, Daniela. Boa noite, Hugo. Pois é, os deputados querem criar novos municípios no Maranhão. A Câmara aprovou a parte do projeto, a outra está dependendo de uma tramitação de um recurso que está no Supremo Tribunal Federal. Esse recurso depende agora da aprovação do Pleno. Se o Supremo decidir que não tem competência para vetar a tramitação de projeto no Congresso, essa decisão volta para o plenário e o Senado é quem vai decidir o destino dessas questões de emancipação municipal. A última vez que aconteceu foi em 1996, quando o Maranhão criou 81 novos municípios. Agora são 33 que estão na lista para serem emancipados. Há controvérsia sobre isso, até dentro do plenário da Assembleia. O deputado Tata Milhome, por exemplo, já se manifestou contrário a essa ampliação de emancipações municipais, mas só que nas regras que estão previstas no projeto atual, vai ter muita dificuldade de se emancipar povoados bem diferentes do que acontecia anteriormente. Por exemplo, aqui no Anjo da Guarda, que há muitos anos tenta se transformar em município independente de São Luís. Se isso realmente acontecer, vai primeiro passar por um plebiscito e nesse plebiscito terá que ouvir a população da área do Itaquibacanga e toda a população de São Luís. Certamente que vai ter uma dificuldade muito grande e assim nos demais municípios, em todo o país, acontecerá esse plebiscito. Além do mais, existem várias regras novas que terão que ser cumpridas. Questão financeira, questão tributária dos municípios desmembrados, o que isso vai acarretar no município que vai sofrer o desmembramento e realmente é um complicador bem diferente das vezes anteriores, quando se emancipava o município no Maranhão e no Brasil. Agora, certamente, o crivo vai ser muito mais difícil. Hugo e Daniela. Obrigado. Obrigada, Borges. Veja no próximo bloco, idosos estão entre as principais vítimas de atropelamentos em São Luís. O Maranhão Acontece volta em instantes. Na semana de conscientização e enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, os números mostram que os idosos ainda são vítimas de vários tipos de violência. Segundo o levantamento feito no ano passado pela Defensoria Pública do Maranhão, foram registradas 1.367 denúncias de violência contra idosos. O dado mais preocupante é que em 73% dos casos, a violência foi praticada por alguém dentro de casa, principalmente filhos, netos ou parentes próximos das vítimas. A gente tem imaginado que ninguém se preparou para o envelhecimento. A família não está preparada, as pessoas não estão preparadas para envelhecer. E isso tem gerado violência. Dados do serviço Disque Denúncia apontam que São Luís lidera as estatísticas com mais de 70% dos registros. Entre os bairros com o maior número de casos aparecem Cidade Operária em primeiro lugar, seguido do Centro e o Anjo da Guarda em terceiro. A média de idade está entre 80 e 85 anos. A maioria das vítimas é do sexo feminino. Esse ano nós analisamos um crescimento de 78% em relação aos primeiros anos do ano passado.
O que é isso? Demonstra que a população tem cada vez mais feito a denúncia porque não aceita mais violência contra a pessoa idosa dentro dos lares, dentro das famílias, em São Luís e no Maranhão. Os índices alarmantes chamaram a atenção da Defensoria Pública do Estado. Violência contra o idoso hoje, dado seu caráter endêmico, é uma questão de saúde pública. É um fenômeno multidimensional, mas o fio condutor está na violência estrutural. A violência estrutural, ela se caracteriza exatamente por uma situação de empobrecimento, pelas desigualdades socioeconômicas. Durante toda esta semana, diversas entidades que trabalham no combate a agressões contra a pessoa idosa vão estar reunidas para discutir e encontrar soluções para combater esse tipo de violência doméstica. A campanha faz parte das comemorações ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E vamos continuar falando sobre a violência praticada contra os idosos. A Secretaria Municipal de Saúde promove, a partir de amanhã, a segunda oficina de combate à violência contra a pessoa idosa. Para falar mais sobre o assunto, o Maranhão Acontece convidou Tatiane Fernandes, responsável pela saúde da pessoa idosa. Boa noite, seja bem-vindo ao Maranhão Acontece. Muito obrigada. Qual é a preocupação que a Secretaria Municipal de Saúde dá nesse curso? O que ela quer atingir como em forma de capacitar as pessoas? Bom, primeiramente, a segunda oficina, ela se dá a capacitação, tá, destes profissionais de saúde para saber identificar o tipo de violência e, no momento da identificação, notificar para que esses casos sejam, o número sejam divulgados. Porque não pode haver política se não houver um quantitativo, né? E o profissional de saúde, ele é uma peça importante por conta do atendimento à pessoa idosa. Então, ele tem que estar capacitado para saber identificar essas violências, esses tipos de violência, e poder notificar para que a gente saiba o que agir, como agir, junto aos outros poderes públicos. Como acontece isso na prática em relação aos profissionais de saúde? Eles em recebimento nos postos, como é que vai ser isso em relação a esse curso que está sendo oferecido? O atendimento inicial, ou enfermeiro, ou médico, ou técnico, é difícil dizer que não vai atender diretamente assim, eu sou vítima de violência, tá? Então, a primeira capacitação é para identificar esse tipo de violência, né? E aí, no caso, tendo a suspeita ou a confirmação, segundo o artigo 19 do Estatuto, que reza que o profissional de saúde denuncie, né? E aí, assim, são tomadas várias outras medidas, junto com os outros órgãos. Agora, falando em termos da saúde do idoso, aqueles que são violentados, às vezes um simples machucado pode ganhar proporções bem maiores. É dessa forma que deve ser pensado? Tem que ser feito toda uma análise sobre... Até pela condição física frágil do idoso, dependendo até da idade. Viu a reportagem acima de 80 anos, o índice maior de violência, né? Então, essa violência, ela aumenta o quantitativo de atendimento médico, de internação, né? Então, um idoso, ele responde a uma internação diferente de uma internação de jovem, que é uma recuperação muito mais rápida, menos custo à saúde, né, à saúde pública. E então, essa problemática, ela vai desembocar num custo maior, no atendimento maior, num sofrimento maior a essa pessoa idosa. Tem como de identificar sinais se esse idoso ele passou por algum tipo de violência? Temos, assim, a partir do momento que o profissional de saúde vai atender o idoso e percebe hematomas, né, sem causa aparente, o próprio idoso, ele esconde um pouco isso. Ele é vítima, não, eu caí, né, e você já percebe também uma retração a um familiar, né, a retração a um cuidador ou uma pessoa da comunidade, ou até mesmo uma depressão, um estado, ele fica mais retraído. Isso tudo são indícios que a gente pode suspeitar, né, de uma violência. Agora, falando sobre a segunda oficina de combate à violência contra a pessoa idosa, quem pode participar, como ter acesso a essa capacitação? Na verdade, são dois acontecimentos. Na CEMUS, que vai acontecer a segunda oficina, é justamente para os profissionais de saúde saber identificar, para notificar,
e saber notificar, que a gente chama para cuidar. Né? Então, eles vão aprender vão saber o que é a violência, saber notificar essa violência para recomendações para outros órgãos. E temos o CAISI, que é o Centro de Atenção à Pessoa Idosa. Amanhã também, a partir de 9 horas da manhã, vai estar aberto ao público, aos idosos, às pessoas interessadas que queiram interar mais do assunto, conhecer mais esse assunto. É interessante. No caso da oficina, quem pode participar? Os profissionais de saúde. Que vai acontecer aonde? Na CEMUS, no auditório. E as pessoas podem fazer inscrição? Como é que acontece Não, isso? é de livre demanda, se chegar e assistir. Ok. Nós agradecemos, portanto, Eu que agradeço o espaço. Tatiane Fernandes, responsável técnica pela saúde da pessoa idosa. Muito obrigado, sucesso no trabalho. Obrigada, eu que agradeço o espaço. Veja, depois do intervalo, sábado teve início a campanha de vacinação contra a poliomielite. Quem não levou sua criança ainda pode vacinar. E a gente vai mostrar daqui a pouco. Sábado foi dia D de vacinação contra a poliomielite ou paralisia infantil para crianças de 6 meses a 4 anos. Em São Luís foram mais de 70 mil doses distribuídas nos 260 postos de vacinação entre fixos e móveis. A doença já está erradicada do Brasil desde a década de 90, mas merece a atenção dos pais e responsáveis, pois a Organização Mundial da Saúde existe uma margem de proteção, pois em alguns países o risco de contaminação ainda existe. Lembrando que a campanha vai até o dia 21 de junho e a vacina vai estar disponível apenas nas unidades fixas de saúde do município. Basta levar a caderneta de vacinação da sua criança. E a maior reunião da comunidade católica do Maranhão aconteceu neste final de semana. O Vinde a Mim deste ano marcou um grande encontro para bênçãos e orações antes da Jornada Mundial da Juventude, que contará com a visita do Papa Francisco. Caravanas de outros municípios chegaram à capital para participar de um dos maiores eventos católicos. 2 dias de emoção e fé em mais um encontro entre os fiéis da Renovação Carismática do Maranhão. O Vinde a Mim já está na 22ª edição e foi realizado no bairro do Angelim. 22 anos de trabalho, de organização, 22 anos de louvor, 22 anos de agradecimentos, 22 anos de adoração. Esse é o motivo, trazer alma para Jesus. Neste ano, o tema principal do Vinde a Mim é um convite para os fiéis. Bate e vos será aberto. O encontro contou com a presença do pregador do Ministério da Intercessão da Renovação Carismática do Brasil, que falou sobre o tema. Esse tema é uma passagem do Evangelho de São Mateus, quando Jesus fala sobre a oração, no sentido de que você deve ser persistente naquilo que você pede, que você deve ter a paciência de aguardar a tua oração ser respondida por Deus. Um dos objetivos do Vinde a Mim é atrair os jovens. É que a Renovação Carismática está se preparando para a Jornada Mundial da Juventude que acontece no mês de julho. E para muitos jovens, a experiência é única. É uma experiência única para a gente jovem estar aqui no encontro desse maravilhoso, onde a gente se aproxima mais do Senhor e sente mais ainda a presença de Deus. E o nosso maior atrativo turístico aqui na capital ainda desperta muito interesse dos visitantes. E existem alguns locais que ainda não estão estruturados, mas que têm toda a beleza e encanto de um ponto turístico. Acompanhe na reportagem especial de Joelson Braga. Um centro histórico com sua arquitetura secular, os imponentes casarões, ladeiras e becos, é o maior atrativo para quem visita São Luís. E não é difícil encontrarmos turistas. Estas duas jovens são de Fortaleza. E além de conhecerem os lençóis, o centro da capital está no roteiro dos passeios. São Luís é uma cidade que está me surpreendendo muito, porque eu não esperava ver tantas coisas assim que eu estou vendo aqui, principalmente na parte histórica. Um dos motivos para a grande frequência de turistas no centro histórico está relacionado à questão da infraestrutura, como explica esta técnica da Secretaria de Turismo. A cidade de São Luís ela possui um potencial de vários pontos turísticos. Quando a gente fala em turismo,
gente começa a falar todo atrativo, todo atrativo é um potencial em turismo, ele precisa ser trabalhado. Eu não posso chegar em qualquer ponto turístico e levar o turista sem ele estar trabalhado, sem ele estar racionalizado. Esse ponto ele precisa ser racionalizado, precisa ter um mínimo de infraestrutura para receber o turista. A maioria dos turistas que escolhem São Luís como roteiro prefere visitar o centro histórico, mas a capital maranhense tem outras belezas que precisam ser exploradas. Aquele pontinho branco lá ao longe é a Praia do Bonfim, pouca gente conhece e hoje a gente vai levar vocês até lá. Vem comigo, vamos lá. Seguimos em direção da região Itaquibacanga. O trânsito é tranquilo e a viagem é curta. Cerca de 20 minutos nós estamos aqui na Prainha do Bonfim e basta andar alguns metros para a gente se deparar com uma vista diferente da linda ilha de São Luís. O local é encantador, uma vista de encher os olhos. Os barquinhos preenchem o cenário digno de uma tela. Agora, a falta de estrutura também é visível. O proprietário deste bar reclama e diz que tudo poderia ser melhorado. Nós precisamos aqui de estrutura, aqui vem muita gente, a semana toda, não é só final de semana. A semana toda desce muita gente para cá. Mas quando chega, encontra tudo desse jeito aqui, não tem melhoria nenhuma, né? Aqui a gente só vê político só na gestão. Aqui tudo é belo, uma imensidão de praias a ser explorada, porém a questão da infraestrutura é um problema. A Praia da Guia, ela é um produto em potencial, só que a Praia da Guia ela ainda não está racionalizada, ela não está trabalhada para receber o turista. A comunidade do Itaquibacanga, Anjo da Guarda, não está ainda preparado para receber esse turista. Estes são os dois lados de uma cidade que é bonita por natureza e a mão do homem ajudou a embelezar. E é por isso que quem vem aqui não resiste em levar um pedacinho para si, nem que seja só na fotografia. Uma última informação, uma ventania na tarde de hoje assustou moradores no bairro do Gapara. Informações na matéria de Jairo Martins. A ventania durou cerca de 5 minutos, mas foi suficiente para deixar seu rastro de destruição. Mais de 20 casas do bairro Gapara, na área Itaquibacanga, em São Luís, tiveram os telhados destruídos. Árvores foram arrancadas e fios de energia derrubados. E muitas famílias entraram em desespero. Foi um desespero doido, porque eram duas minhas irmãs. Aí eu não sabia qual das duas que eu acudia. Se acudia a outra, se acudia a outra. Após a ventania, os moradores começaram a reconstruir os telhados. Momento de alívio após os minutos de terror. No momento nós estávamos ali entrando no carro e ia sair, quando a gente começou a perceber a ventania muito forte. Nesta casa, grande parte das árvores do quintal foram arrancadas. O telhado ficou praticamente todo destruído. No momento da ventania, seu João estava em sua casa com cerca de 6 crianças e o desespero foi muito grande. Seu João, o que fazer agora com toda essa destruição? Estou pensando assim, como é que eu vou fazer, né? Porque estou desempregado, sem o dinheiro para comprar as telhas. Dona... Realmente uma pena. Nossa edição de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha amanhã em nossos telejornais. Boa noite para você e até amanhã. TV Guará, diferente por natureza.